Numa distribuição NBO Entertainment, Deixados para Trás, uma visão da vida real. Versão brasileira, etc. Filmes. Estamos passando por uma situação muito séria. Os responsáveis dessa usina não foram encontrados para comentar, mas fontes não oficiais indicam que toda a parte norte da usina foi vedada. Ainda é cedo para dizer se haverá ou não uma evacuação preventiva. Para a World News Network, eu sou Arthur Classen. Obrigado, Arthur. Voltaremos logo com você se ainda pudermos manter contato via satélite. E continuamos a receber informações nacionais e também internacionais. Vamos agora ao cinegrafista Steven Morton. Steve. Está um caos aqui. Como podem ver, estou voando sobre a autoestrada interestadual para tentar saber quais são os danos até agora. E não são apenas danos, Richard. Parece que há muita confusão. Há acidentes por todos os lados. Caminhões e carros estão parados. É difícil explicar o que está acontecendo. Esse é o tipo de coisa que estamos presenciando há algumas horas. Caso não tenha nos acompanhado até aqui, essa é a cobertura global contínua da WNN, do que pode ser descrito como o maior desastre ou possível ataque da história humana. Ainda não sabemos o que ocasionou os eventos catastróficos que presenciamos. Ainda não há nenhuma explicação plausível. Parece que todos os esforços pelo mundo são para tentar controlar e estabilizar essa situação. É isso o que sabemos. Às 4h59, hora local, milhões de pessoas literalmente desapareceram da face da Terra. Pessoas daqui e do mundo todo. Até o momento, ainda não tivemos nenhuma explicação oficial, mas esperamos um breve discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos, que interrompeu sua campanha em Dallas, no Texas, e já está a bordo do Força Aérea 1. O secretário-geral do país já está na sede da ONU em Nova York e também deve fazer um breve discurso. Ainda não se sabe se esse desaparecimento em massa é um fenômeno isolado ou se podemos esperar mais desaparecimentos. Simplesmente não sabemos com o que estamos lidando. Alguns especulam que essa é uma nova tecnologia, resultado de uma pesquisa nuclear, enquanto outros dizem que esse é o nosso primeiro contato com novas formas de inteligência, contra as quais nós não temos defesas. Como todos sabem, nós estamos ao vivo e tentaremos trazer mais informações a todo instante. Agora vamos à nossa repórter Julie James em Atlanta. Pode me ouvir, Julie? Estamos ao vivo, Julie. Julie? Estamos ao vivo. Sim, Richard, as coisas aqui estão completamente fora de controle. Ninguém soube explicar o desaparecimento do que parece ser a maioria da população dessa cidade. Terror é a única palavra para descrever isso. Terror e absoluto pânico. É como um filme de terror na vida real. As pessoas não sabem com o que estão lidando. É um inimigo invisível. Mas entre o caos e a violência que parecem estar invadindo a nossa cidade, muitos estão vivenciando um sentimento de perda e sofrimento. Falei com várias pessoas hoje que estão tentando lidar com o fato de ter perdido alguém que amam. Cada uma delas tem uma história de tragédia para contar. John Tepper é apenas um exemplo de quem perdeu alguém que amava. Senhor Tepper, quando foi que descobriu que sua esposa havia sumido? Minha mulher me ligou da casa da minha filha, disse que logo vinha para casa. Ela chegou, não estava lá também. Tinha sumido e minha filha e as crianças também. Ela me avisou sobre isso, disse que isso iria acontecer. Ela me disse. Fui deixado para trás. Richard,
Eu gostaria de dizer que foi apenas um incidente, mas não foi. Parece que todo mundo perdeu alguém hoje. Eu sei que eu perdi. Ainda falaremos muito sobre isso hoje, mas essa próxima cena é assustadora. Em uma área da autoestrada difícil de chegar, esse homem viu sua mulher e filhos desaparecer e ficou completamente louco. A polícia foi lá controlar um tiroteio, mas todos pararam quando ele botou fogo em si mesmo. Isso, de alguma forma, nos trouxe para a realidade do que sentimos. O verdadeiro terror que todos estamos sentindo. Para a World News Network, sou Julie James. Agora vamos ao cinegrafista Jim Walker, que está aguardando no centro da nossa cidade. Pandemônio é a única palavra que descreve essa cena. Basicamente, as pessoas simplesmente enlouqueceram. Elas foram às ruas em pânico. O cruzamento da avenida principal com a Broadway, geralmente um local tranquilo, está parecendo o cenário de um mundo de loucos. Essa cena na rua Cooper é um exemplo de milhares de outros pequenos incidentes. As pessoas sumiram, mas como estão vendo, seus veículos não. É a mesma história na cidade toda. Carros pegando fogo, acidentes e como esse ônibus abandonado depois de o motorista desaparecer. Agora temos a confirmação de que, por razões de segurança, o presidente está a bordo do Força Aérea 1 e ele Richard, vai... Estamos recebendo algo. Vamos ouvir agora uma transmissão diretamente do presidente. Meus queridos americanos e cidadãos do mundo, ainda não sabemos contra o que estamos lidando nessa época de julgamentos por nosso mundo em desenvolvimento. Uma coisa é certa: o que quer que isso seja não tem limites. Teremos de enfrentar isso juntos como passageiros a bordo da espaçonave Terra. Neste exato momento, o Pentágono, a OTAN e a ONU estão se mobilizando. Aeronaves de várias nações do mundo estão no ar em posições de defesa. Radares e novas tecnologias ultra-secretas de rastreamento estão cobrindo cada parte do céu e sistemas de comunicação sofisticados estão procurando por qualquer tipo de comunicação que esteja acontecendo. Também lançamos 2 veículos espaciais para juntarem-se ao Explorer, que já está em órbita. O Explorer, que esteve em órbita durante todo esse desastre, não monitorou qualquer fenômeno em comum. Conversei com líderes de grandes nações. Alguns, infelizmente, desapareceram. E devido à natureza global dessa crise, estamos convencidos de que isso não é o resultado de uma nova arma. Estamos enfrentando algo novo. Algo contra o que nossos velhos modos de pensar não nos prepararam. Temos de olhar para dentro de nós, explorar nosso espírito humano e nos juntar contra esse desafio como membros da família humana. E finalmente devo aproveitar esta oportunidade para dizer a quem quer que seja o responsável por isso que queremos nos comunicar e compreender. Somos um povo amável e pacífico que apenas quer crescer e aprender. Não oferecemos perigo. Aguardamos o seu contato. A situação ultrapassa qualquer explicação normal. O repórter Mark Parsons tem recolhido informações de várias fontes e registrou esse relatório global. Com o repentino desaparecimento de literalmente milhões de pessoas, o planeta todo está confuso e com medo. Lágrimas caem e temperamentos esquentam enquanto as pessoas buscam respostas. Saqueamentos e brigas explodem por todos os lados. A polícia simplesmente não consegue lidar com a magnitude do pânico que existe. O fogo domina casas, apartamentos e fábricas, onde o súbito desaparecimento de pessoas resultou em coisas como fogões até tochas de soldagem abandonadas. Esse poço de gasolina foi destruído quando um veículo desgovernado colidiu com as bombas. As estradas estão cheias de acidentes causados por veículos cujos motoristas desapareceram. 17 pessoas foram mortas na estrada de uma montanha na Venezuela quando o motorista desse ônibus simplesmente deixou de existir. Esse Boeing 747 caiu logo depois de decolar do Cairo, quando o piloto e o copiloto desapareceram subitamente.
Outra aeronave foi vista caindo na Inglaterra. Nenhum piloto foi visto sendo ejetado e nenhum corpo foi encontrado. 2 helicópteros colidiram sobre uma base aérea nas Filipinas quando suas hélices se encostaram depois de um dos pilotos sumir. O medo foi o maior mobilizador das forças militares que o mundo já viu. Por todo o mundo, o céu está cheio de aviões de combate patrulhando suas respectivas fronteiras. Fontes militares relataram que todas as nações estão em estado total de alerta, mas ainda desconhecem o inimigo. Como todos devem saber a essa altura, hoje às 4h59, horário local, milhões de pessoas do mundo todo desapareceram simultaneamente sem nenhum aviso ou nenhuma explicação, iniciando um desastre de proporções mundiais. Nossa central de comunicações em Dallas ainda está passando por problemas técnicos. Estamos tentando restabelecer alguns de nossos satélites que haviam sido desconectados. Felizmente, devido ao novo sistema global de comunicações, logo poderemos redirecioná-los. Fiquem conosco, enquanto continuamos tentando informá-los sobre os últimos acontecimentos no mundo. Como já disse, estamos tentando encontrar uma explicação para algo... Que é isso? Acabamos de receber... Talvez haja uma explicação que ainda não tenha sido divulgada nos Estados Unidos. Um de nossos 4 correspondentes está aguardando em Roma. Então, vamos para lá agora. Com o passar do tempo, desde os desaparecimentos, aumenta um consenso de que isso deve ser algo com implicações espirituais e que já foi dito na Bíblia. Estou aqui com o Bispo Messenger. Bispo, pode explicar tudo isso? Hoje a raça humana cresceu muito. Entramos na era citada na Bíblia e gravada na pedra fundamental da Organização das Nações Unidas que diz: todos habitarão seguramente e ninguém haverá que os espante. Pode não parecer isso agora, porque a evolução não é fácil. É sempre caótica, como o velho que se vai para dar lugar ao novo. O senhor está dizendo que as pessoas que sumiram têm algo em comum? A Bíblia, que sempre fala do triunfo final do espírito humano, nos diz que um dia as lágrimas seriam tiradas do trigo para que o trigo pudesse crescer. Hoje, essa profecia foi realizada. Devemos nos unir agora em uma fé que reconheça a beleza e a fragilidade da natureza. A era da destruição e discórdia acabou. A era da paz e união começou. Agradecemos aos nossos afiliados do exterior por essa transmissão. Tentaremos manter o contato com eles enquanto tentamos entender e achar uma explicação para o que aconteceu. Ronald Weston está nos aguardando em Londres. Ronald, como as pessoas da Grã-Bretanha estão lidando com tudo isso? Como estão lidando com o desaparecimento de milhões de pessoas? Quais são as teorias deles? Está aqui o professor Thornton, do Departamento de Sociologia de Oxford. Ele dedicou sua vida ao estudo da evolução sociocultural. Professor, o que aconteceu aqui hoje? Eu ouvi o Bispo Messenger agora há pouco e concordo com ele. O que a Bíblia diz sobre a evolução humana tem sido dito por grandes líderes de todas as religiões ao longo dos anos. O fato é que, embora seja assustador, tremendamente assustador, é um evento muito esperado. Na verdade, é simplesmente o próximo passo no processo da evolução sociocultural. O Bispo Messenger comentou a mesma coisa. Pode dizer como isso está associado à evolução? Escute, você acha que a evolução foi algo que aconteceu em uma floresta tropical há 1 milhão de anos? A evolução, pela própria natureza, é um processo contínuo. Esse foi o último passo da evolução necessário para os humanos. E o que acabou de acontecer no mundo todo não foi uma evolução física, foi espiritual. Não consegue entender? Nós somos deuses. Agora de volta com Arthur Claassen. Arthur, alguma novidade com a gerência da usina nuclear? Richard, ainda não temos nenhuma informação oficial, mas parece que a seriedade da situação está aumentando. Parece que as Forças Armadas foram movidas para essa área e há evidências de que estão montando um bloqueio. Essa é provavelmente nossa última transmissão daqui. De volta a você.
Arthur, para o seu próprio bem, para a sua segurança, por favor, saia agora daí. Aguardaremos notícias suas. Obrigado, Arthur. Parece que há alguns momentos conseguimos estabelecer contato ao vivo com a central da NASA em Houston. Bom dia, senhoras e senhores. Nesta manhã, a tripulação a bordo do ônibus espacial Explorer confirmou contato visual com possivelmente 2 tipos de objetos. Observações mais detalhadas confirmaram que, apesar de não sabermos sua origem, definitivamente não é uma de nossas embarcações. Agora temos contato via rádio com a Explorer. Houston, aqui fala. Ainda estamos observando a nave alienígena. Houston, aqui fala. Ainda estamos observando a nave alienígena. Enquanto esperamos para restabelecer a transmissão, temos uma câmera remota num congresso especial de emergência dos líderes da União Europeia. Estamos tendo um problema com a ligação do satélite. Parece que também estamos tendo problemas técnicos com nossa conexão lá. Estamos perdendo a imagem. Não, é só colocar. Podem colocar. Nós vamos ver o que temos. Senhoras e senhores, por favor, desculpem nossos problemas técnicos. Parece que uma de nossas câmeras... Restabelecemos o contato, ok. Eles nos disseram que há um Deus para nos proteger do desconhecido. Mas onde está esse Deus? Deus não existe. O que existe somos nós, orgulhosos, fortes e capazes de vencer os desafios de uma nova era. Chegou a hora de olhar não além de nós, mas para nós mesmos. Aqueles apegados ao velho já se foram. Se foram porque eles eram incapazes de mudar para evoluir. Sua visão não era desse planeta, então foram expulsos dele. Mas vocês têm o poder. São capazes. Foram escolhidos. Eu irei liderá-los. Mostrarei a vocês os poderes que existem em cada um. Foi para esse momento que vim até vocês. Eu vou guiá-los para uma era de amor e paz como nunca imaginaram. Eu vou ensiná-los os caminhos da divindade, porque vocês são o poder, vocês são a glória para todo o sempre. Amém. Há um caminho e um mundo. Juntos, vamos enfrentar esse desafio. Olá, eu sou Paul Lalonde, sou um dos apresentadores da Profecia Bíblica. O que acabaram de ver é a dramatização do que achamos que o noticiário foi nos últimos dias. Sabem, esse mundo em que vocês estão agora é completamente diferente do mundo em que eu estou agora gravando esta mensagem. Um acontecimento que a Bíblia chama de arrebatamento aconteceu, e milhões ou até bilhões de pessoas desapareceram da face da Terra, incluindo eu mesmo e todas as pessoas que vocês verão nesse vídeo hoje. Sabem, enquanto não fazemos ideia de como o mundo de vocês está agora, pelo menos podemos dizer que sabíamos que isso aconteceria e podemos responder muitas das perguntas que são tão importantes para vocês neste momento. Vamos ouvir alguns dos melhores especialistas no estudo da profecia bíblica. Meu irmão Peter Lalonde, Hal Lindsey, John Walvoord, John Wenckberg, Dave Breeze e Zola Levitt. Essas pessoas o ajudarão a entender o que aconteceu e responderão muitas de suas perguntas.
Então, sem mais demoras, aqui está Peter Lalonde com uma mensagem para aqueles que foram deixados para trás. Como Paul disse, não fazemos ideia de como o mundo de vocês está agora. Entendemos alguns fatos, entendemos o que houve, que milhões de pessoas sumiram da face da Terra. Entendemos como serão as reações, como mostramos na dramatização feita antes de tudo acontecer. Mas o que não entendemos é pelo que vocês devem estar passando agora. O pânico, o terror e o medo que devem estar sentindo. Isso é uma coisa que não conseguimos compreender. Pensamos um pouco sobre isso e achamos que talvez a essa altura milhões de pessoas já foram levadas à loucura pelo medo, terror e pânico. Maridos que perderam as esposas, esposas que perderam os maridos, alguns perderam filhos, perderam netos e o medo tomou conta da terra. E a pergunta mais lógica a se fazer é: quem é o próximo? Quem será o próximo a ser levado? Porque se não estivesse assistindo esse vídeo, não saberia se vai acontecer somente uma vez ou se é o começo de uma coisa que não entendemos. Mas falo com vocês como um cristão e acredito que já terei ido quando estiverem vendo essa fita. E se esse evento que aconteceu for o mesmo do qual estamos falando, poderemos ter informações sobre o que está havendo nesse mundo da palavra de Deus. A palavra de Deus nos conta algumas coisas que ocorreram no exato momento desses desaparecimentos. A primeira coisa que nos diz é que, a essa altura, a influência do Espírito Santo foi removida dessa terra. A influência que conteve o mal durante esses milhares de anos foi tirada do caminho. O mal está livre pelo período de 7 anos. Ao mesmo tempo, espíritos sedutores, como ninguém nunca viu, serão libertados para seduzir e enganar as pessoas que estiverem aqui, fazendo-os crer em mentiras. Eles explicarão o que aconteceu, o que ainda vai acontecer, mas que não será a verdade. E o mais importante de tudo neste momento é saber distinguir o verdadeiro do falso nesses tempos. Eu suponho que haja muito medo, muita tensão. Eu suponho que os jornalistas estejam especulando sobre o desaparecimento de milhões de pessoas no planeta Terra. Deve estar imaginando o que vai acontecer em seguida. Eu sugiro que leiam a Bíblia. Ainda existem Bíblias no mundo todo. Como já disse antes, somos cristãos. Pessoas que acreditam em Jesus Cristo, e nós desapareceremos da face da terra, e a Bíblia profetizou isso. Quero mostrar-lhes agora algumas das escrituras que falam desse grande evento, para verem como a Bíblia realmente nos disse o que aconteceria, e foi assim que nós descobrimos. Quero ver primeiro o Evangelho segundo João, capítulo 14. E há uma situação aqui em que os discípulos estão preocupados, pois Jesus os está deixando. Ele está nessa terra há 2000 anos e diz: tenho que ir, e os discípulos estão tristes por isso. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a esperança que Cristo deu a todos que tiveram fé durante sua ausência. Fé que ele voltaria um dia e nos levaria para junto dele. E foi isso exatamente o que aconteceu. Então, os verdadeiros fiéis foram levados exatamente como aqueles cristãos malucos diziam que seriam. E eles foram todos, subitamente, sem avisar, levados ao encontro de Cristo no céu e foram transformados de mortais para imortais. Para onde eles foram? Foram para o céu. Suas vidas agora são a bela realização da promessa de Jesus Cristo quando ele disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vocês podem ir para o céu um dia, se aceitarem o Filho de Deus como o Salvador. E a grande mudança será o arrebatamento da igreja. Quando pensamos na segunda vinda de Cristo, vocês devem já ter ouvido falar. Acharam que ele viria diretamente a essa terra. Isso só acontece após 7 anos. Primeiro, ele acaba nos levando para ficar com ele nas nuvens. Vamos ver mais um versículo da Escritura, só para provar como a Bíblia já havia previsto que esse dia chegaria. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51. O apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos dizendo: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí está a confirmação. A Bíblia nos avisou sobre esse acontecimento, e como eu já disse antes, nós já sabíamos que isso ia acontecer.
Uma das coisas que sabemos ao observar esse evento, que podemos apenas fazer de forma vaga, é entender que através da sedução e do engano que cairá sobre essa terra, outras explicações virão para o que houve aqui. E enquanto refletimos sobre isso, pensamos se o arrebatamento aconteceu no mundo em que vivemos hoje. A única preferência que a maioria das pessoas tem desse acontecimento vem de algo que foi muito popular nesse mundo na última década, chamado Jornada nas Estrelas. E isso é o teletransporte. Teletransporte-me, Scott. Então vão começar a surgir histórias de pessoas que foram abduzidas por OVNIs, levadas para outros planetas, feitas de escravas ou apenas que foram abduzidas por um OVNI por algum motivo qualquer. Isso não é verdade, de acordo com as Escrituras. É uma mentira que sabemos que está por vir. Outros podem dizer que estamos diante de uma nova tecnologia que o homem inventou, e novamente não é verdade. É o evento da Bíblia acontecendo. Há espiritualistas no mundo hoje que dirão que o que houve aqui foi o próximo passo para a evolução. Nesses últimos momentos antes do arrebatamento, o debate sobre a evolução não é mais sobre a evolução da lama. É sobre o fato de que a evolução está em andamento. Significa não só que havia evolução no passado, mas que também haverá no futuro. E muitos desses que creem na nova era dizem que o próximo passo para a evolução não será físico, mas espiritual. E aqueles que ficarem no caminho dessa grande evolução, onde o homem se dá conta do poder que possui, os que ficarem e se opuserem a isso serão tirados do caminho. Em outras palavras, dirão que sim, talvez os cristãos tenham sido levados, mas é porque eles foram tirados do caminho por serem pessoas ruins, não por acreditarem em Cristo. Porque eles ficaram no caminho da evolução que o homem deve seguir. Sabe, essas são apenas algumas das ideias para explicar por que nós desapareceremos. Nem podemos começar a imaginar como elas serão, porque serão tão inteligentes, brilhantes, tão sabiamente pensadas que irá parecer uma explicação perfeita para o que houve nesses acontecimentos. Bem, agora eu suponho que haverá um homem em algum lugar da Europa, um dos países de lá, que irá começar a falar sobre coisas que os outros vão escutar. Eu devo preveni-lo sobre esse homem. Quem quer que ele seja, provavelmente será uma pessoa esperta. E esse homem será, sem dúvidas, o maior líder já visto do ponto de vista do mundo. E ele certamente dirá coisas que parecerão ser respostas, e muitas delas serão respostas. Ele trará soluções verdadeiras, mas que serão sobrenaturais. Elas serão incrivelmente perspicazes, resolvendo alguns problemas sérios de conflitos étnicos e outras coisas também. E esse líder terá sucesso, pois terá uma vasta rede de espíritos trabalhando ao seu lado, dentro dessas pessoas, para fazê-las apoiarem seus planos. Mas do ponto de vista onde Deus é a verdade, esse homem não é o que parece ser. Ele será... ele acabará se tornando a mais terrível figura que esse mundo já conheceu. A Bíblia sempre o chamou de o anticristo. Ele será facilmente identificado, pois sua característica marcante é o planejamento de uma declaração de paz de 7 anos com Israel. E, à primeira vista, ele vai se passar por um pacificador, aceito por todas as nações. Acho que Israel terá de negociar com ele, pois estará em uma situação difícil como está agora. Estamos vendo isso acontecer. Pessoas fazendo acordos de paz para que Israel assine e assim por diante. E essa característica fará com que ele tenha a lealdade de praticamente todas as nações e poderá persuadi-las quando precisarem de sua proteção. Hoje ainda não sabemos quem é esse anticristo, mas quando estiverem assistindo a isso depois do arrebatamento, terão uma boa ideia de quem seja, pois ele veio ao mundo pouco depois do verdadeiro acontecimento. Sabemos que poderão reconhecê-los porque uma das primeiras coisas que ele fará será assinar um tratado que garantirá a proteção de Israel de alguma forma. Pode até ser um tratado restrito entre Israel e seus vizinhos, mas é mais provável que seja um tratado que constitua o mundo todo, a reconciliação de toda a raça humana. Mas Israel e o tratado que garantirá sua proteção por 7 anos estão no centro de tudo isso. Ele será chamado de várias maneiras na Bíblia. Às vezes nos referimos a ele como o anticristo. A Bíblia nunca usa esse termo para se referir a ele, apesar de ele ser o anticristo. Ela o chama de o homem do pecado, ou filho da perdição, ou de rei, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36.
Ele é uma das cabeças da besta que surgiu no mar, no capítulo 13 do Apocalipse. Em suma, ele é o ditador do mundo. Algumas coisas que sabemos sobre esse líder são muito claras. Na verdade, de acordo com a Bíblia, ao vermos o capítulo 13 do Apocalipse, podemos dizer que este homem não surgiu para tomar controle político ou econômico do mundo. Essa é uma questão verdadeiramente religiosa. Ele está aqui para se opor a Deus. Ele está aqui para lutar contra Deus. De fato, a Bíblia nos diz que as primeiras palavras que sairão da boca dele, que ele dirá quando chegar ao mundo, serão palavras contra Deus. A primeira coisa que ele fará será reorganizar as tropas, unir todos com um sentimento de ódio contra Deus. Se o que estamos dizendo estiver correto, você saberá que é isso que esse líder está dizendo agora que ele chegou. Essas são as primeiras palavras que sairão de sua boca em seu ódio contra Deus. Isso deverá mostrar a você que não tem a ver com política ou economia. Isso é sobre a enganação religiosa. Outra coisa da qual temos conhecimento é que quando a serpente contou a mentira para Eva no jardim do Éden, ela disse que Deus não havia especificado. Ela deduziu que Deus havia dito aquilo e é isso que estamos tentando mostrar a vocês agora. E ao mesmo tempo ela disse a Eva, e sereis como Deus. Essa é a mentira que vocês irão escutar nesses próximos dias, que vocês deram o próximo passo da evolução, que esses novos poderes existem no mundo hoje porque a humanidade está evoluindo para o nível seguinte. É por isso que vocês não precisam de nenhum Deus para salvá-los, precisam só descobrir a divindade que há em cada um. Mas acredito que, ao lermos a Bíblia, veremos que ela previu a união das religiões e que isso será uma forma de centralizar e controlar a fé do homem. E isso impedirá a todos de enxergarem a verdade. Eu sei que será difícil de resistir, mas devem resistir se quiserem ter a vida eterna. É verdade que todas as religiões do mundo, sendo elas cristãs ou não, serão abolidas pela lei, e então todos deverão adorar Satã e o imperador do mundo, e os que se opuserem serão degolados, serão executados. É interessante notar que o anticristo tem um parceiro. Ele é chamado de o falso profeta. O anticristo será um conhecedor de como determinar um governo mundial, mas ele quer convocar os religiosos do mundo para ficarem ao seu lado e tornar alguém de sua escolha um grande líder religioso. Na verdade, essa pessoa pode até já ser um grande líder religioso. E essa pessoa conseguirá levar tanto interesse religioso ao anticristo que esse anticristo finalmente conseguirá fazer o mundo adorá-lo, como diz a Bíblia. No versículo 16 falam sobre o falso profeta. E ele, o falso profeta, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Bom, nessa época, ainda não se sabia o que o número 666 significava exatamente. Certamente é o número do homem, 6 é o número do homem e 3 é um dos números de Deus. Então 666 é o homem colocando-se como Deus. Mas talvez vocês tenham mais conhecimento sobre isso e possam identificar esse número aí do outro lado do arrebatamento. Mas o que sabemos sobre essa coisa de lealdade que você ouve tanto e está sendo solicitado para participar? A Bíblia diz que o anticristo terá um incrível sistema organizacional. E ele poderá sustentá-lo, pois haverá um sistema de recuperação de informações que lhe permitirá conhecer cada pessoa do mundo. E as pessoas serão individualmente identificadas por um tipo de marca colocada nelas. Antes achavam que isso era impossível, mas agora nós vivemos em uma época em que é possível marcar qualquer coisa com códigos de barras e coisas similares, ou mesmo qualquer pessoa. Sim, alguém pode colocar a mão em um scanner e ser instantaneamente identificado pelo computador, que dirá a história toda da vida dela. Ela será parte da organização do anticristo. A Bíblia antecipou isso no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 17 e 18. Ela fala sobre o mundo todo ser reduzido a um único controle econômico e que, uma vez estabilizado, esse grande líder de Roma exigirá que todos sejam marcados, um número. Todos terão seu próprio número.
Mas eles deverão jurar lealdade ao novo governo e principalmente ao novo líder. Essa é a marca de lealdade à besta. Isso não é apenas sobre uma nova ordem mundial, não é apenas sobre pessoas se unindo, é sobre ter a marca de lealdade à besta. É um sistema que irá acabar com as divergências. Qualquer um que não concorde com esse sistema, que não concorde com as filosofias e crenças religiosas dessa besta, que não siga todas as regras, será preso e nem poderá comprar ou vender nada. Por que eu não me juntaria a essa organização? Bom, a Bíblia diz que todos que receberem a marca da besta não poderão ser salvos. Essa pessoa deverá esquecer a possibilidade da salvação. O anticristo será a última encarnação do demônio. Então, mesmo que isso custe a vida de alguns fiéis, eles devem manter-se contra a religião e contra o governo do anticristo, pois nós estamos falando de um custo que envolve o destino eterno. É interessante, isso não teria acontecido numa época diferente da era da tecnologia em que nós e vocês vivemos. A essa altura, vocês já devem saber que isso não tem a ver com economia. Não é sobre comprar e vender. Isso é sobre lealdade, sobre adoração religiosa. Se lerem em suas Bíblias o capítulo 14 do livro do Apocalipse, verão escrito no versículo 9: "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira." Mas que incrível é isso! Se tiver essa marca, vai beber o vinho da ira de Deus. Não há salvação depois de receber essa marca, porque é uma decisão espiritual. Deve escolher agora quem irá servir. Deve escolher qual direção irá seguir. Deve fazer uma escolha para a eternidade e receber essa marca é a decisão errada. Isso envolve lealdade, envolve tomar uma decisão pela sua alma. A Bíblia também diz que esses são apenas métodos que o novo líder político irá usar para tentar fazer com que todos sejam seus seguidores. Então eu pergunto, como evitar isso? Primeiro de tudo, você pode evitar isso ao perceber que tudo o que aconteceu já havia sido previsto por Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo isso aconteceria e já está acontecendo. E se isso for verdade e já aconteceu, então vocês precisam começar a ter fé em Jesus Cristo e procurar as outras coisas que ele disse que aconteceriam em pouco tempo. Acreditem nele. Perguntem como a Bíblia poderia saber sobre essas coisas antes de elas acontecerem. Por que ela coloca uma interpretação diferente desses acontecimentos quando as coisas parecem estar tão boas? Novamente, eu não estou aqui. Eu fui levado pelo arrebatamento. Eu fui levado de acordo com o que Jesus havia dito. Então, se Jesus tinha razão em tudo o que ele disse, e já aconteceu, então por que não confiar no que ele disse que ainda está para acontecer? Não se enganem pela filosofia da ordem do novo mundo. Não sejam enganados pelos sinais milagrosos que aparecerem. Não sejam enganados pelas promessas de paz e de prosperidade. Outra coisa que não podem esquecer ao verem esse vídeo e se perguntarem como eles realmente têm a resposta para isso tudo. Lembrem-se, estamos falando sobre isso muito antes de ter acontecido, e esses acontecimentos dos quais vamos falar são acontecimentos que verão diante de seus próprios olhos. Enquanto não tivermos os detalhes exatos e não entendermos direito, fica difícil para nós examinarmos isso neste momento. A palavra de Deus fez uma gravura que vocês acharão incrivelmente reveladora nos próximos dias. Não nos damos conta de que o diabo pode fazer coisas sobrenaturais, mas já sabemos o que ele fará. Ele irá fazer o fogo descer dos céus. Terá uma estátua de si mesmo no templo que parecerá estar viva. E tudo isso vai parecer milagroso. E muitas pessoas vão acreditar porque querem acreditar nisso, ao invés de acreditar em Jesus Cristo. Essa é uma época de grande tribulação. Na verdade, a Bíblia fala sobre um período de 7 anos, no capítulo 9 do livro de Daniel, onde durante esse período de 7 anos, em que os eventos acontecem, Deus irá definir a história. Como Paul já havia dito no começo dessa apresentação, isso não se trata de detalhes. Nós simplesmente não temos tempo para passar todos os detalhes, mas olhem com cuidado, como já foi dito por alguns dos outros homens que trabalharam conosco nesse projeto. Leiam os capítulos do 6 ao 19 do livro do Apocalipse, leiam Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, o livro de Daniel, Ezequiel capítulos 37, 38 e 39. Vocês terão uma ideia
dos eventos que estão acontecendo e alguns detalhes mais específicos. A Bíblia é bem clara nos detalhes dos eventos que estão acontecendo no mundo de vocês. Ela dá muitos detalhes que vocês poderão ver e entender de uma forma que nós não podemos porque estarão acontecendo bem diante dos seus olhos. Os primeiros 3 anos e meio parecerão ser pacíficos. O mundo vai concordar com o sistema. Funcionará mais ou menos como os tratados de paz que o homem sempre fez. Mas com a blasfêmia, as pessoas terão de escolher um lado. Acho que esse tratado vai envolver não só Israel e as nações ao seu redor, mas também será um tratado para o planeta Terra. Um tratado dessa ordem do novo mundo, mas com Israel bem no meio dele. Mas não podemos ter certeza disso. Mas sabemos que os primeiros 3 anos e meio, metade desse período de 7 anos de grande tribulação, será um período de paz, onde toda a humanidade parecerá estar unida. Mas depois dos 3 anos e meio haverá um acontecimento que sabemos que vai acontecer e outro que pode ser que aconteça. Não temos certeza, pois estudamos a Bíblia no tempo determinado. Uma coisa que pode acontecer nessa época é que em algum momento Israel será invadida por uma grande confederação liderada pelos russos ao norte de Israel. E eles vão invadir, atacar e tentar destruir Israel. E ao tentarem, com certeza o próprio Deus irá intervir e salvar Israel. De alguma forma, 80% da Confederação Russa será destruída. E quer saber? O mundo todo saberá que foi Deus quem salvou Israel. Eu não sei se isso acontece bem na metade do tempo da tribulação, mas para mim isso faz sentido. Pois depois dos 3 anos e meio, o que sabemos que acontece é que o anticristo, a besta, vai ao templo de Israel e se autodenomina Deus. Essa é a primeira vez que ele faz uma declaração tão ousada e direta e diz: eu sou Deus, sou o único e verdadeiro Deus. Acho que os israelenses em geral ouvirão o conselho de Jesus e fugirão para as montanhas de Judeia, ou seja, abandonarão Jerusalém e o templo do anticristo, depois de ter sido profanado daquela maneira. Agora a ira de Deus começa a cair sobre a terra. E durante esse período final de 3 anos e meio, veremos crescentes rebeliões. Apesar de haver mais julgamentos nessa terra e de todos saberem que eles virão de Deus, o coração do mundo irá ficar cada vez mais duro perante a Deus, até finalmente todas as nações do mundo se unirem no Oriente Médio, assim como fizeram para confrontar Saddam Hussein no começo dos anos 90. Dessa vez eles se unirão enquanto essa ordem do novo mundo ganha espaço como uma força policial mundial que se juntou para derrubar Israel. Isso levará um período de 3 anos e meio de manobras e ao acontecer, grandes julgamentos cairão sobre essa terra e tudo terminará no que é conhecido como a Batalha do Armagedon. Deste lado do arrebatamento, quando as pessoas falam sobre a Batalha do Armagedon, elas acham que é uma grande guerra entre o comunismo ou o capitalismo, ou acham que é uma grande guerra entre as nações dessa terra. De certo modo, o Armagedon realmente começa assim, mas o que acontece é absolutamente fenomenal. À medida que todas essas nações tentam derrubar Israel para fazer o que a Confederação Russa não conseguiu, o que realmente acontece é que o Senhor volta para o céu. É absolutamente fenomenal. Ver o Senhor no céu e saber que o mundo todo, todas as pessoas com a marca, todas as pessoas do mundo realmente verão o Senhor no céu. E quer saber? Aqueles que, como nós, partiram no começo da tribulação, retornarão com Ele. Essa é a segunda vinda de Cristo. E todas as pessoas da terra que o virem deixarão de duvidar, não serão mais ateus e nem agnósticos. Lá está Ele. E ainda assim, o que ocorre é você se perguntando sobre o que foi todo esse tempo que você viveu. Pois agora, ao invés das pessoas dessa terra dizerem: ó Deus, perdoe-nos, não tivemos fé, elas irão sacar suas armas e tentar explodir o Senhor que está no céu. É assim que esse período de 7 anos irá terminar, com a humanidade, a besta e os reis da terra unidos para entrarem em guerra com Jesus quando ele retornar. É disso que se trata essa ordem do novo mundo. A grande tribulação do mundo terminará com a segunda vinda de Cristo. Ele acabará com todas as pessoas más que se opuserem a ele e trará seu reino de paz e justiça durante 1000 anos. Satã será preso e o demônio ficará inativo. Ao fim dos 1000 anos, Satã será solto novamente e imediatamente haverá uma rebelião entre aqueles que pareciam ser seguidores de Cristo, mas que não haviam nascido de novo. Eles serão destruídos por um fogo vindo do céu. Então a terra e o céu que temos hoje serão destruídos pelo fogo. E um novo céu e uma nova terra serão criados, e na nova terra haverá uma nova Jerusalém, a cidade celestial, a enorme cidade onde os santos de todas as idades ficarão pela eternidade. É para lá que vamos. Jesus voltará, montará seu reino nessa terra e fará seus julgamentos. Ele julgará aqueles que possuírem a marca e depois trará um período de paz de 1000 anos.
Se você sobreviver durante esse período de 7 anos, se não lhes custar a vida apoiar Cristo durante essa fase, vocês poderão fazer parte desse período de 1000 anos. Mas tem outra coisa. Quero ler o capítulo 20, versículo 4 do livro do Apocalipse, pois é basicamente o seu futuro. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mesmo que não sobreviva a esse período de 7 anos, você será ressuscitado para reinar com Cristo durante esse período de 1000 anos. Há uma grande esperança para todos vocês. Esse período de 7 anos é só um curto tempo de grandes julgamentos e tribulações, e nós tentamos dar a vocês apenas alguns detalhes, mas apegue-se a Deus, Ele o guiará. E se conseguir manter-se forte, a eternidade surgirá após esse curto período de preocupações. Se eu dissesse a você que você pode ser famoso mundialmente por 24 horas, pode ser um bilionário e pode gastar todo o dinheiro que conseguir durante um período de 24 horas, e que, ao final desse período, você seria jogado em uma prisão para o resto da sua vida, que você seria torturado, sua família seria levada embora e a sua reputação seria jogada na lama. Você poderia escolher isso, ter a fama, a popularidade e o dinheiro agora, e depois ser jogado em uma prisão pelo resto da vida. Ou o contrário disso, ficar na prisão por 24 horas. Você seria torturado, teria o seu nome jogado na lama, mas depois desse tempo você seria libertado, você se livraria disso. O seu nome estaria nos jornais do mundo todo, você seria famoso, ganharia bilhões de dólares e poderia gastá-los pelo resto da sua vida. Se pudesse escolher entre essas duas opções, qual você escolheria? Acho que todo mundo escolheria a segunda opção. Todos diriam, são apenas 24 horas, você pode me jogar na cadeia, tudo bem, o que eu tiver que enfrentar eu enfrento, contanto que eu tenha o resto da minha vida, seja um bilionário e tenha toda a fama e o prestígio. É exatamente isso que eu quero. O que quero dizer é que deve escolher isso em termos espirituais. Pode custar a você sua vida. Escolher seguir Cristo nessa época e rejeitar o sistema do novo mundo é apenas um curto período de tempo se pensarmos na eternidade. Jesus disse que se acreditar nele agora, ele lhe dará a vida eterna e você será um dos filhos do Senhor. Eu diria, creia em Jesus Cristo. Se eu me sentasse aqui e dissesse que sei pelo que vocês estão passando, em que estão pensando e como estão, eu estaria mentindo. Não tem como eu conseguir nem imaginar alguma coisa sobre o mundo em que vocês estão vivendo agora. E nessa época terrível. Mas eu conheço um Deus que sabe. Eu já conheci Jesus e sei que quaisquer que sejam as dificuldades, o que quer que esteja contra você agora, Ele é maior que tudo isso. Quando você crê nos ensinamentos de Jesus hoje, passa a fazer parte de uma maravilhosa, porém misteriosa entidade chamada de o Corpo de Cristo. E o Corpo de Cristo é composto por todos que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Se acreditar que Jesus é Filho de Deus, que ele foi crucificado e morto pelos seus pecados, você terá a vida eterna, será salvo. Você é um membro do Corpo de Cristo. João, o livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 16, temos uma escritura muito conhecida que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas que promessa fantástica é essa? Não precisa fazer nada grandioso, apenas acreditar em Deus enquanto estiver passando por tudo isso. Se ainda estiver neste planeta, depois de milhões de pessoas terem desaparecido e achar que todas elas eram cristãs, a primeira coisa que precisa fazer é virar-se para Deus e dizer: eu perdi. Não acreditei em Jesus Cristo, quando poderia ter feito parte do grupo que foi encontrar-se com ele. Mas não é tarde demais. Agora, reze e peça a Jesus Cristo que entre em sua vida e aceite o perdão pelo qual ele morreu para dar a vocês. Devem estar preparados para resistir às grandes pressões que surgirão, pois o mundo todo estará unido em apenas uma religião, que estará comprometida a acabar com todos os cristãos.
E o próprio anticristo vai bolar esse plano demoníaco de revelar quem é cristão e quem não é, ao forçar todos a jurarem lealdade a ele. E se não jurarem lealdade a ele, não terão um número válido que o permitirá comprar, vender ou ter um emprego. Então, sua fé será testada como as de cristãos nunca foram testadas antes. Mas mantenha sua fé até o fim e Deus diz que você será salvo. No capítulo 10 de Romanos está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está vendo isso na sua tela agora? João nos diz depois: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É disso que se trata o poder dessa coisa. É só decidir acreditar em Deus que Ele fará o resto, mesmo no meio de tantos problemas. Claro que a primeira coisa a fazer é reconhecer Cristo como seu Salvador, aceitá-lo como o Filho de Deus que morreu na cruz por seus pecados e depois ressuscitou. E se fizer isso, Cristo disse: aquele que vem a mim não terá fome. Deus o salvará e irá fazê-lo renascer. Você se tornará cristão. E quando houver o arrebatamento, você irá para o céu. E se você já for cristão antes do arrebatamento, o desafio será também viver por Cristo enquanto estiver aí e encher sua vida de coisas que valem para a eternidade. Pois após o arrebatamento seremos todos julgados no tribunal de Cristo, não porque estamos perdidos, mas porque nós estamos salvos. E temos que pensar no que Deus se comprometeu a fazer conosco nesse mundo. O fato é que nós já sabíamos, quando gravamos esse vídeo, que haveria alguns de vocês desse lado do arrebatamento que assistiriam. Até agora nós falamos com aqueles que estão do outro lado do arrebatamento e, de fato, foi para eles que fizemos essa apresentação maravilhosa. No entanto, nós sabíamos que muitos de vocês estariam assistindo desse lado. E eu também sei que muitos de vocês que estarão assistindo ainda não fizeram sua escolha. Isso nos preocupa. Não espere achando que será salvo durante a tribulação. Se você conhece a Bíblia e mesmo assim esperar, pode ser que faça parte do provérbio que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Não espere até a chegada do arrebatamento. Agradecemos a Deus que as portas do céu estarão abertas ao acreditarmos no reino de Deus durante a tribulação. Mas não é sábio dizer que vai esperar. Ser perseguido pelo anticristo será uma experiência terrível. Você pode ser salvo para sempre e evitar a perseguição ao acreditar agora que Jesus é o seu Salvador. Eu rezo para que faça isso. Quando vejo a segunda epístola aos Tessalonicenses, e pode ser visto na sua própria Bíblia, ela fala sobre a ascensão do anticristo nos últimos dias, desse grande líder que irá se destacar no mundo. Pode ver no capítulo 2, versículo 8 da segunda epístola. E então será revelado o iníquo, que é esse grande líder, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deixe-me terminar. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja bem, há alguns desse lado do arrebatamento que conhecem a verdade, mas mesmo assim não aceitam o amor dessa verdade. As Escrituras dizem que Deus enviará a operação do erro a essas pessoas, que elas não terão a verdade do outro lado. Então, apesar de poder ver todas essas coisas acontecendo do outro lado, você ainda não acreditará. Precisa tomar sua decisão hoje. Vai enxergar a verdade? Pois essa pode ser sua última oportunidade. Não acho que, de acordo com essa escritura, se enxergar a verdade hoje e rejeitá-la, você terá a oportunidade necessária para ser salvo do outro lado. São tempos muito perigosos. Não devemos esperar de jeito nenhum, nem mais uma hora. O Senhor pode vir a qualquer momento no arrebatamento. Ele pode aparecer antes que eu termine essa frase. Não há motivo para duvidar. Foi iminente na época de Paulo, será iminente na nossa época. E a imanência do arrebatamento já foi estabelecida. Não seguirá nenhum outro evento. Não há nenhum arrebatamento profético antes do arrebatamento. Não posso sentar e esperar que o anticristo apareça e depois ser levado pelo arrebatamento na metade ou no final da tribulação. Eu teria visto algum sinal. O arrebatamento vai vir de surpresa. O Senhor o descreve como um relâmpago cortando o céu em um piscar de olhos. São coisas que não podemos prever. Então, se foi dito que não será surpreendente assim, nesse caso não pode vir depois de outro evento, vai vir sozinho. Então,
Podemos esperar? Não podemos esperar para sermos salvos. Se decidiu vir até Cristo, então venha até Ele. Vamos colocar uma coisa para você na tela agora e vamos fazer uma oração por você. Vamos fazer uma oração e pedimos para que reze junto. E essa oração irá preparar a sua vida eterna e o levará ao céu. Mas deixa eu falar uma coisa primeiro. Isso não é apenas repetir algumas palavras, não é nenhum feitiço que, se repetir na ordem certa, trará sua salvação. Precisa dizer as palavras, acreditar nelas com todo o seu coração e pedir de corpo e alma. Quando reza dessa forma, Deus o escuta e recebe essa oração. Pai nosso que estás no céu, sei que sou um pecador e mereço ir para o inferno. Eu confesso agora os meus pecados e peço perdão por minha revolta contra o Senhor e por me recusar a aceitar o amor de Cristo. Eu aceito o sacrifício que seu Filho Jesus fez por mim na cruz. Creio que o ressuscitou dos mortos e digo com minhas palavras que Jesus é o meu Salvador. Obrigado por ouvir essa oração e me aceitar na família de Deus, porque é o sangue de Cristo que cobre os meus pecados. E sei que a partir deste momento estou salvo. Obrigado, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Isso não foi para mostrar a você como temos conhecimento dos eventos do fim dos tempos. Não podemos realmente saber como eles serão. Mas Deus nos disse o bastante para que soubéssemos o que está para acontecer com esse mundo. Mas direi algo para vocês, tanto para quem está do lado do arrebatamento, quanto para quem está do outro lado. Deus disse uma coisa fantástica no livro de Jeremias. Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora é a hora de caminhar junto a Cristo. E falando por aqueles que entenderam e vivenciaram isso, posso afirmar que é a melhor decisão que vocês poderiam tomar, apesar da época em que estão vivendo. A eternidade está à sua frente. Escolha hoje a quem irá servir.